gostaria de convidar aqui o Renato para compartilhar um pouquinho de conteúdo aqui com a gente. Bem-vindo, Renato. Bom dia, vocês me escutam? Escuta, sim, legal. Então, obrigado. Desculpa o atraso, pessoal, era o trânsito lá fora, mas obrigado por estarem aqui. Queria aproveitar agradecendo o time da LG, antes de eu me apresentar, o Marcésio, a Fernanda e a Flaviane, né, que fizeram a curadoria aqui do espaço de conteúdos da LG, e o time comercial também lá com o Ícaro. Queria fazer um agradecimento para todos aí, pelo convite, inclusive. Ia dar um recadinho para o pessoal que no final do conteúdo do Renato a gente vai disponibilizar um QR Code, vocês podem solicitar o certificado da LG em relação à palestra dele. Tá? Obrigado, Marcésio. Então vamos lá, o tema da palestra de hoje, né, é revolucionando o treinamento das equipes com IA. Então eu vou trazer um case, eu vou explicar um pouquinho sobre mim, sobre a Powtoon. Eu vou fazer uma narrativa, né, do como que a Powtoon faz a parte de treinamentos ou ajuda o treinamento das equipes com IA, para ficar fácil de conectar. Mas adiantando que quem está participando aqui hoje também, vai ter um QR Code ao longo dos slides para se inscrever, que a gente vai fazer um workshop para ensinar a usar as ferramentas que eu vou mencionar aqui. Tá? Então quem está aqui, a qualquer momento, vai poder acionar o QR Code para participar das ferramentas. Tá? Então deixa eu me apresentar, né, o QR Code que está ali primeiro é o do LinkedIn, né, então eu sou Renato Fontana. Eu estou como Country Manager da Powtoon aqui no Brasil. A Powtoon é uma plataforma de criação de conteúdo em vídeos para pessoas leigas, né? Então assim, você não tem que ser designer para criar um conteúdo em vídeo, principalmente para a parte de treinamento e desenvolvimento e comunicação interna, né? Ela é voltada para o B2B, então é para empresas mesmo criarem os conteúdos. E a gente tem muitos parceiros, né, assim como a LG, que criam conteúdos com a gente para poder disponibilizar nos LMS, nos LXPs, nas plataformas de TV corporativa, rede social interna também. Tá? Por que eu estou aqui então? A Powtoon, daqui a pouco eu vou dar um play num vídeo para simplificar e entender o que a Powtoon faz exatamente, mas a Powtoon é uma empresa que tem 16 anos, é uma empresa britânica, né? A gente tem está mais de 120 países, está em mais de 40 milhões de usuários no mundo inteiro, e ela optou no ano passado em pivotar de um modelo de criação para plugar inteligências artificiais para impulsionar a plataforma, né? Então esse é um pouco do caso que eu vou trazer aqui, como que as plataformas estão se adaptando para facilitar para o usuário criar conteúdo, principalmente para treinamento e desenvolvimento. Tá? Então eu vou trazer um pouquinho do que a gente passou no último ano aí de experiência e que eu acho que é muito legal que a gente pode compartilhar com vocês direto da fonte. Tá? Para facilitar essa palestra, eu quebrei em 4 etapas. Né? A etapa 1 é o M de Mindset, né, de IA para TID. Então eu vou falar um pouco do que a gente precisa entender estrategicamente de negócios, de mercado, para entender por que IA vai impactar e como a parte de treinamento e desenvolvimento, e por que o RH é o grande agente de mudanças disso daqui. Tá? Depois falar um pouco de integrações, então como é que as plataformas de IA estão se conectando, as que têm IA, as que não têm, como é que elas se falam hoje e a tendência delas. Depois falar um pouquinho de outras tecnologias, para dar exemplo de aquelas que você não se conecta diretamente, como que você vai ter acesso a algumas que são muito complicadas para você. Então, as que estão mais inovadoras hoje, vai ser um bom exemplo para trazer para vocês. E no final, o fator humano, né? O que a gente tem que se preocupar, principalmente enquanto recursos humanos, liderança, treinamento, para fazer o letramento da parte de IA dentro das nossas organizações. Tá? Então, deixa eu ver se vai. Se puder dar o play para mim, porque daí enquanto eu me apresento, vocês conseguem ver como que a Powtoon funciona, né? Então, isso aqui é um vídeo, tá ali, não tem som o vídeo para eu poder falar e vocês poderem entender um pouquinho da plataforma. E quem quiser também, vai estar sempre no canto ali de baixo esquerdo, o QR Code para um workshop gratuito que a gente vai fazer para quem quiser participar. A gente vai ensinar um pouco sobre letramento no GPT, na Powtoon e numa outra ferramenta que chama Slice, também que eu vou mostrar aqui hoje, tá? A Powtoon, então, é essa ferramenta que vocês estão vendo, né? Então tem o vídeo mostrando como que ela funciona. Então ela é voltada mesmo para o público leigo que quer produzir conteúdos em vídeo, que é uma tendência de comunicação, né? A gente consegue, em 2, 3 minutos em vídeo, microlearning, traduzir muita coisa que teria um texto muito longo, por exemplo, né? Então a Powtoon é voltada para pessoas que não são designers conseguirem criar isso de uma maneira tão simples, tá? A premissa é que quem sabe usar o PowerPoint sabe usar a Powtoon, só que para fazer vídeo em vez de fazer apresentação, né? Então, enquanto eu vou falando um pouquinho daqui do mindset de IA, vocês vão ver um pouco como é que ela funciona.
que é importante, então? Eu queria trazer 2 pontos aqui nessa parte do M, do Mindset, que é a parte estratégica, tanto para a organização, quanto estratégica para a gente enquanto RH e liderança. Tá? Vou contar uma história para vocês entenderem isso. O ano passado, a Pautum estava estudando investir tanto em desenvolver a própria IA e até adquirir algumas empresas de IA que já estavam prontas para o mercado de treinamento e desenvolvimento. Tá? Então, os donos iam passando para a gente o ano inteiro ferramentas de IA para a gente ir testando. Testar desde a usabilidade, o que você achou? É fácil de usar? É fácil de fazer um prompt? O que você gostou do resultado? Está muito longe e tal? E ao longo do ano, coisas de meses assim, a empresa optou assim, a gente não vai nem comprar ninguém e a gente não vai também desenvolver nada. A gente vai plugar, né? Porque o GPT ele deu uma acelerada no ano passado, que acho que quem já está um pouco mais à frente viu que ele veio para o varejo, ficou tão acessível para as pessoas, que os plugins do GPT que estavam prontos para criar integrações de imagens, de vídeo, etc., também ficaram muito fáceis. Então a Pautum optou em plugar com essas plataformas. Tá? Para quê? Para facilitar. O meu usuário não tem que aprender várias coisas, eu vou trazer os recursos para dentro e ele vai poder usufruir isso dentro da minha própria plataforma. Tá? O que isso tem de estratégico? Né? Depois eu vou entrar em como que isso funciona na parte de integrações, mas o que tem de estratégico nisso que vocês vão poder olhar no mercado em si de treinamento e de IA? A parte 1 é que, como talvez, espero que ninguém tenha falado disso aqui no evento até hoje, que é a parte que pouca gente sabe, assim, como que funciona o mercado de verdade, assim, né, financeiro por trás da inteligência artificial. É a macroeconomia, né, primeiro voltada para semicondutores, né, então todo mundo hoje em dia, quem acompanha a bolsa de valores, inflação, o pessoal olha payroll, olha S&P, né, 500 e tal, e olha a Nvidia também. Cara, a Nvidia cresceu, a Nvidia caiu. Como é que estão as ações da Nvidia? Nvidia é a maior produtora de chips com semicondutores para inteligência artificial do mundo. Então, todo mundo que investiu nela, né, está tendo nesse ano, do ano passado para cá, subiu mais de 100%, para vocês terem uma ideia. Né? Então, assim, absurdo. Então, na macroeconomia tem 2 coisas. Tem os semicondutores e tem a energia que custa para processar a inteligência artificial. Né? Então, a gente que é mais leigo não sabe, eu não sabia até me explicar. Né? Custa muito caro a quantidade de energia que você usa para processar dados. Né? Igual ligar um chuveiro elétrico, igual ligar um micro-ondas, igual ligar um ar-condicionado, é muito caro. Né? E por isso que as plataformas começaram a optar pela forma de cobrança de tokens. Né? Que no futuro o token vai ser mais ou menos quanto de eletricidade que o meu recurso de IA custa para produzir aquilo que você está me pedindo, o seu prompt. Né? Então, para não ir muito longe disso, estrategicamente falando, para as empresas, elas vão saber que daqui a alguns anos, quando todo mundo mudar o modelo de negócio para aquisição via SaaS, né, que é sistema por assinatura, etc., todo mundo vai estar pagando prompts, né, vai estar pagando tokens, e quanto mais eficiente for o seu prompt, mais barato vai ser o seu time. Né? Você não vai ter que fazer 10 prompts para chegar onde você quer. Em um, você consegue, então seu time vai ser 10 vezes mais barato, né, ou mais produtivo do que um time que precisa chegar lá em 10 vezes. Né? Então, nesse momento estratégico, falando de mercado, surge a parte do letramento, que quem assistiu a palestra ontem do chefe de inovação da Startse, que ele falou muito disso, né, a importância da gente aprender a escrever bons prompts, se comunicar com a IA, etc., enquanto com o ChatGPT, porque ele é uma ferramenta gratuita da gente praticar. Né? Que a hora que a gente entra em ferramentas mais avançadas, como eu vou mostrar aqui, o Midjourney, o Runway, são muito caras. E daí, se não tiver um prompt muito claro do que você quer, você vai gastar muitos dólares e talvez não chegue onde você quer. Né? Então, estrategicamente falando de negócios, quanto mais a gente entender como criar bons prompts e gastar menos energia, né, menos tokens, melhor e mais eficiente nossa empresa vai ser. E do outro lado, o RH, né? Assim, cara, como é que eu faço para todo mundo do meu time, da minha empresa, ou dos meus clientes, se eu for consultor, etc., tá pronto para produzir bons prompts, né? E empresas como a Pautum, por exemplo, as plataformas, como é que eu facilito para que o meu usuário escreva bons prompts, mesmo que ele ainda esteja meio cru em escrever prompts, tá? Isso tudo, então a gente enquanto RH, fechando essa parte do mindset de IA, a gente está preparado para formar internamente, né? Geralmente o melhor modelo é através da liderança, sentar com a liderança, juntar, mostrar a importância de como é que IA está fazendo parte da estratégia da empresa e a importância de treinar as pessoas a escreverem bons prompts, tá? Pode começar pelo ChatGPT, que é gratuito, todo mundo tem acesso, já está mais familiarizado, né? E depois a gente, quando todo mundo entendeu como é que usa o GPT bem, vai ficar mais fácil de usar as outras ferramentas
como a Powtoon, como a Midjourney, Runway, Slice e tudo mais, tá? Então esse é um lado, e o segundo lado que eu vou mostrar é como é que as ferramentas, né, as plataformas, estão se preparando para facilitar a vida, para você não ter que ser um expert em prompts, né? Então do mesmo lado, quem for vai ter uma ótima produtividade, e quem não for, né, vai ter as ferramentas sempre dando um empurrãozinho para facilitar a vida para vocês. Tá? Opa, acho que avançou demais aqui. Acho que ele... Então, esse aqui eu passei já. Peraí. Vou para o slide do... Não sei para onde... Aqui. Então, vamos lá. Integrações. Se puder dar um play para mim, por favor, pessoal, eu agradeço. Então, falar um pouquinho de integrações é um pouco do lado de lá, né? Eu falo assim, a gente, enquanto RH, tem que treinar o pessoal para saber se comunicar bem com os GPTs e ferramentas, escrever bons prompts, porque realmente IA foi criado por humanos para replicar o que o ser humano faz, né? Então é igual ensinar uma criança, igual ensinar um cachorrinho que acabou de nascer a atender os comandos que você quer, né? Então a inteligência artificial tem essa coisa, né, dela ser uma LLM, que ela raciocina de acordo com a aproximação. Se o Renato falou cachorro, talvez a próxima palavra seja coleira, seja ração, seja passear, né? Então, quanto mais contexto você dá para a IA, melhor é o que ela vai te dar de retorno, né? Aquilo que você quer que ela traga de volta para você, né? Então, sabendo disso, né, a importância de treinar as pessoas, e da outro lado, a Slice é uma ferramenta voltada para criar conteúdos para LMS, né? Então, inclusive, quem tem o LMS da LG, né, consegue criar coisas no Slice e levar para o LMS da LG, produzir em SCORM, produzir em vários tipos. O que ela faz? Ela já está criando algumas coisas que você pode produzir uma página de conteúdo, você pode colocar só o título do seu texto, do seu tema, por exemplo, e vai abrir alguns botõezinhos, daqui a pouco vai aparecer uma setinha do lado de um botão de IA, e ele diz o que você quer fazer com isso. Eu quero criar um texto, eu quero criar um vídeo, eu quero criar uma imagem, eu quero que crie uma narrativa, uma história, um quiz para isso. Então você pode pedir para a IA te ajudar a fazer coisas daquilo que você não sabe, né? Um case muito legal de quem usa o Slice e a Powtoon com a gente é o Laboratórios DASA, né, aqui no Brasil. E outro dia a gente estava fazendo uma reunião com eles de câmaras de vacina. Cara, eu sou zero câmera, né, meu negócio é humanas, é RH, é negócios, né? A gente tem que preparar o pessoal que vai preparar as câmaras de vacina para quem vai receber vacina dentro dos laboratórios, né? O pessoal de TI deles também não sabia, mas tinha que preparar um material para começar a produzir o conteúdo. Então eles começaram a colocar os tópicos dentro do Slice e clicar, faça isso para mim, né? Cria um módulo, cria um vídeo, e o Slice vai facilitando. Estou conectando a ponta, né? Porque quando a gente está aprendendo a usar os prompts, igual do chat GPT, a gente consegue também, do lado de lá, as ferramentas estão ajudando a gente a chegar mais próximo daquilo que a gente quer. Estão dando esses atalhos, né, para fazer aquilo que a maioria das pessoas que usa aquela ferramenta quer, né? No caso do Slice, é criar conteúdo, criar imagens, criar vídeo, criar avaliações, né? Ou encurtar coisas, pegar um tema chato, né, igual normas regulatórias, né? Transforma isso numa história, né? Então, tudo isso, IA está ajudando a gente a acelerar o processo, tá? Então, desse lado, as ferramentas estão dando empurrãozinho do lado de cá, o RH está dando empurrãozinho do lado de lá, né? E daí a gente está tentando chegar mais rápido nas produções. No nosso caso aqui de conteúdos de treinamento, a gente consegue, o que você levava talvez alguns dias para fazer, né? Você consegue fazer em algumas horas ou em meio período, né? Então, a gente ganha produtividade. Até na própria DASA, eles mudaram, né, a área de treinamento deles agora chama Fábrica de Conteúdo, né? Mudou até o enredo, né, o mote da área, porque é voltado para criar conteúdos para treinar mais de 30 mil pessoas todo dia no Brasil inteiro, né? Então as ferramentas e plugar muito bem essas ferramentas no seu processo te ajudam a produzir coisas diferentes. Esse aqui é um outro exemplo de integração que a Powtoon fez com uma empresa de avatares que chama Colossian. Não sei se alguém já ouviu falar, mas então hoje na Powtoon, além de produzir os personagens customizados que ela já dava essa autonomia para você, ela integrou com a Colossian. Então você tem lá diversos avatares que você pode criar. Se você não quer fazer uma coisa muito cartoonizada, porque o seu público é um público que quer uma coisa mais séria, você pode usar os avatares hoje. Então tem uma gama de avatares que você pode usar, né? E do outro lado a gente integrou com uma outra empresa que chama Eleven Labs, que é de narração automática, que também fala mais de 100 e tantas línguas, em diversos sotaques, etc., para você poder dar voz
aos avatares, você poder dar voz aos personagens, dar voz aos slides, né? Então, essas integrações facilitam muito, né? Agora, conectando um pouquinho com o que eu comecei a falar no começo, como que a Powtoon se relaciona comercialmente com a Colossian, com a Eleven Labs, etc.? A troca de tokens, né? Então, a parte de inteligência artificial de voz, que é da Eleven Labs, que faz as nossas narrações integradas, ela está tão barata que a Powtoon optou em falar assim, cara, a gente vai absorver esse custo e quem for um cliente enterprise ganha isso como um feature, né? Uma funcionalidade que está no pacote, tá? Assim como estão inclusas já pacotes do Shutterstock, Getty Images, de vídeos, imagens, etc. Está tudo num lugar só, integrou isso. Do outro lado, os avatares são caros ainda, tá? Talvez daqui 1 ano, 2, vire parte do pacote, mas ainda é caro, então virou uma troca de tokens, né? Mas a integração já funciona assim também. Cara, eu quero esse avatar para produzir essas cenas, eu consigo comprar um pacote de minutos de avatar e colocar isso no meu vídeo, né? Então aqui são 2 exemplos de como é que as integrações estão funcionando. De você produzir o conteúdo, você ter uma clareza de como você quer que aquilo fique visualmente e poder usar as ferramentas que já estão integradas ou, né, incorporando umas às outras para poder colocar isso dentro da sua jornada de aprendizagem, tá? Então, isso aqui é um pouco da parte de integrações. De novo, no QR Code ali da esquerda, né, tanto a gente vai usar, quem se inscrever para participar, né, vai ser um workshop de 2 horas, dias 4 e 5, semana que vem, né? Pode escolher um dia ou outro, é gratuito. E a gente vai ajudar vocês a aprenderem a usar, tá? Powtoon e o Slice, também como a parte do ChatGPT, que a gente fala que é o básico, né? A parte de letramento, aprender a usar melhor, ter insights melhores, tá? Outra coisa, se na câmera tiver meio difícil de pegar o QR Code aqui, entra no meu LinkedIn, que o primeiro post do meu LinkedIn tá lá o link para se inscrever também, tá? É Renato Fontana Capalbo. Daí você pode entrar lá, me adicionar ou ver o último post e se inscrever. É gratuito, pode compartilhar com os colegas de RH também. Tá? A terceira etapa, então, do T, né, de outras tecnologias. Então, pensando numa narrativa de que eu estou criando conteúdos, né? Cara, que legal, eu tenho o meu LMS, que é o lugar onde eu subo as coisas e obtenho dados para melhorar a performance dos colaboradores que estão fazendo treinamento, né? Aí eu tenho Powtoon, Slice, que são para criar conteúdos em vídeos ou em páginas e textos para subir no meu LMS, né? Putz, mas eu queria criar uma coisa que está muito longe, que é um vídeo pronto, né? Igual o pessoal de Hollywood ficou muito com medo dessa parte dos novos vídeos, né? O que a gente está mostrando aqui são algumas imagens do Runway. Runway é uma das plataformas que a gente usa para criar vídeos, né? A partir de um texto ou a partir de uma imagem que você sobe, você consegue dar vida para esse vídeo, tá? Qual que é o papel estratégico de você conhecer essas plataformas? Você não tem que ser o expert nelas, mas saber conectá-las, tá? No começo, a Powtoon, a gente falou assim, cara, a gente vai ser substituído por uma plataforma dessas, porque o meu usuário, em vez de criar na Powtoon, ele vai querer entrar lá, vai digitar o prompt e vai sair um vídeo pronto para ele, né? Em tese, sim, mas acho que vai levar alguns anos para chegar lá, talvez alguns 3 ou 4 anos ainda, né? No momento, é muito caro usar essa ferramenta, porque você vai precisar de muitos prompts para chegar onde você quer. E lá você paga tokens em minutos, então custa caro, é mais fácil eu produzir algo um pouco, né, mais acessível dentro de uma plataforma como a Powtoon. Ou eu posso, que daí é uma tendência do que as plataformas estão fazendo, contratar a Powtoon. Então a Powtoon aqui no Brasil, a gente está com um formato piloto de soluções para criação de vídeo. Então o cliente ele fala assim, cara, Renato, eu não vou pagar, né, $500 em crédito da Runway para poder criar 1 ou 2 videozinhos curtos só que eu quero, né? Para mim não é escalável, não justifica, né? A Powtoon faz isso, né? A gente, enquanto times de serviço, a gente faz isso. A gente cria coisas para o cliente que ele não consegue fazer, fica muito caro contratar muita coisa, né? Ou ele quer só plugar algo a mais dentro do que ele já está criando. Então a gente está fazendo isso, né? Então uma tendência que está vindo quem é um expert, no nosso caso, de vídeos de treinamento, eu estou me especializando em saber usar ferramentas que vão vir no futuro. Primeiro, para direcionar meu cliente, o que vale e o que não vale a pena fazer. Segundo, para eu começar a aprender sobre elas e ofertar para ele o melhor caminho dele chegar àquilo que ele quer, né? Então, se o meu cliente quer uma coisa que eu consigo fazer no Runway, vai ficar mais barato do que ele contratar, né? Ou vai ficar mais barato e menos tempo do que ele tentar fazer sozinho, né? Então, a gente consegue chegar nesse meio termo e vir um parceiro de negócios do cliente, né? Eu sou um hub de soluções para o cliente, meu cliente me vê como T&D, como vídeos, né? Tudo que eu precisar, ele vai falar comigo primeiro. Isso aqui é legal, isso aqui não é. Então,
enquanto marca empregadora, assim como a LG, né, tem um hub de diversos tipos de plataforma, né, para RH, o cliente da LG procura a LG para perguntar sobre tendências, onde é que eu estou chegando, onde é que está indo, qual que é o caminho disso, né? Então, conhecer as tecnologias periféricas ao core business, né, o negócio principal da nossa empresa, é super importante, né? Se você está na manufatura, procure conhecer o que tem de IA para manufatura. Você está na parte de serviços, de tecnologia, de varejo, vai atrás de ver o que tem de IA novo, porque primeiro, se você conseguir implementar isso para o seu negócio, você vira uma pessoa super reconhecida, né, estrategicamente, e do outro lado, os clientes vão querer falar com você, os times de integração vão querer falar com você, porque eles vão saber que você é uma pessoa que está antenada no que está vindo por aí, tá? Nesse caso aqui do Runway, e tem uma outra que chama Midjourney também, que é super conhecida, que são as duas mais avançadas para a criação de vídeos automáticos por prompt, tá? Tem duas maneiras, você pode escrever o que você quer, né? Geralmente, o que eles fazem de bom? Coisas que são fictícias, né? Dragões, contos de fadas, tal, porque não tem certo e errado, né? É uma coisa mais imaginativa. Se você pedir uma coisa muito real, eu quero, né, um homem branco andando no meio de uma feira, você tem que dar tantos detalhes do que você quer que esteja acontecendo, que quando ele vai te mostrar 2 segundos, tá legal? O começo tá legal, tu vai dar aquela viradinha. Cara, me dá mais 2 segundos, você vai lá e bilam mais tantos tokens, né? Ele vai começando a se perder, né? Então, quanto mais longo o vídeo que você faz, dali a pouco um vídeo de 5 segundos, aquele homem andando no meio de uma feira que você pediu, já, cara, ele está entrando dentro de um stand, está sendo absorvido por um letreiro. Então, ainda está alucinando muito rápido a parte de dar movimento e dar vida às imagens e aos prompts de vídeo, tá? Mas eles estão muito avançados nas funcionalidades, ou seja, eu estou dando os atalhos para ficar fácil de você pedir o que você quer e eu consegui te entregar pelo menos pequenos protótipos daquilo que você está querendo, né? Em vez de ser um vídeo de 1 minuto, já consigo te dar um sample, né? Uma amostra de 10, 15 segundos para você fazer uma abertura daquele módulo do seu treinamento. Pelo menos já chama atenção, né? Ou para um post que você quer fazer. Então, é dessa maneira que as ferramentas como essa Midjourney e a Runway estão funcionando hoje, né? E são uma grande tendência, né? Para o nosso mercado de treinamento que está indo cada vez mais para o vídeo. E mercado de comunicação também, é uma grande tendência, porque você aprendendo a fazer bons prompts, você começa a ver quanto custa, né? Fazer um vídeo. Nossa, mas eu estava terceirizando isso, custava 10 mil reais, agora com 100 dólares eu consigo fazer o mesmo, né? Então você acaba internalizando algumas coisas, porque a tecnologia consegue te tornar apto a fazer algo que você não tinha aptidão, né? Na parte de design, por exemplo. Então, essa troca de aptidões ou de competências estratégicas, né? É super importante, tá? Então, indo um pouco para os finalmente, eu vou dar uma acelerada aqui, que acho que visualmente está dando para conectar o que eu estou falando com o que está aparecendo. Sim, então legal. Que a gente consegue abrir mais tempo para perguntas e respostas, né? Então, eu acho que é mais rico, inclusive. Então, a gente avançando, se o pessoal conseguir avançar o slide para mim, por favor, entrando na parte do fator humano, né? A parte do fator humano, eu queria entrar de novo, né, fechar a conclusão da importância de IA muito com a ótica do profissional de RH, né? Eu falei agora das competências, né? IA está trazendo competências para dentro, né? Quando a gente faz o planejamento estratégico da empresa, junto, né, da visão, missão, valores, cara, uma hora vai assim, tá legal, a gente quer mudar de A para B, eu preciso de competências para chegar em B, né? Que competências são essas, né? Então, antes, o TID, né, e o RH, junto com a diretoria, faziam esse mapeamento das competências, né? E a gente vai trazer uma consultoria, a gente vai contratar alguém que já tem essa skill para vir para dentro da empresa. Hoje tem mais uma pauta, assim, quais são as ferramentas que trazem essa competência para dentro da minha empresa, né? Porque dentro do investimento que você vai trazer, imagina um profissional, um diretor de arte numa agência de publicidade. Na média, né, se for uma agência média, vai ganhar uns 40 mil reais por mês, né? Cara, 40 mil reais por mês, se você fizer a conta, né, mais CLT, mais etc., você pode investir em ter uma pessoa, né, desenvolver essa pessoa para ser expert em IA, em usar as ferramentas, né, e ter muitas ferramentas que vão te trazer várias competências para dentro da empresa, né, de uma maneira mais ágil. Então, é uma maneira que as empresas estão lidando com a chegada da IA, né? A questão do reskilling e do upskilling, né? Então, eu preciso dessas competências, não tenho ainda. Tem alguém que está meio pronto para isso? Tenho. Vem cá, você quer fazer uma curvinha na sua carreira? Tem uma oportunidade nova
que é uma oportunidade de mercado, né? O futuro, as pessoas vão fazer, todas as empresas vão fazer essa curvinha para tecnologia. E a pessoa, eu quero. Então você pode desenvolver essa pessoa, ela vai ser a guardiã, a anfitriã daquela competência, e ela vai ajudar a conectar, né, estrategicamente as ferramentas, né? Um outro cliente nosso da Pautum, vou dar um exemplo, a Bunge, né, é uma empresa voltada para agronegócio, é uma trading de commodities, né, uma das maiores do mundo. Ela tem uma área de arquitetura da informação, né? Quem chegou até a gente foi a pessoa da RH, gostou, solicitou, a arquitetura da informação veio falar com a gente, ver se tinha compatibilidade com o TI deles, né, como que as coisas funcionam, e se tinha compatibilidade com as competências também, que a empresa estava conectando softwares para poder entregar isso dentro dos departamentos, né? Então, esse envolvimento, esse squad de RH com TI, né, com área de inovação, etc., está muito mais forte agora, porque o RH está sendo né, assim, quem puxa, né, pega na mão e puxa todo mundo. É isso que a gente tem que aprender, esse é o caminho. Eu entendo como é que as pessoas aprendem, eu entendo de andragogia, né, de deployment, de avaliação de competência, de performance. Então o RH está cada vez mais estratégico quando ele entra nessa área de inovação e tecnologia, né? Então, de novo, um reforço, porque é importante a gente aprender coisas que às vezes parecem muito longe, né? Elas querem se aproximar da gente. Então, ferramentas como essas estão querendo ficar perto do RH, né? As que falam com treinamento e com comunicação e outros processos de recursos humanos, né? Inclusive, se não fosse isso, a LG não tinha investido na Ligia, né? Assistente virtual de inteligência artificial para ajudar o usuário da LG, né? Então, a empresa está investindo porque é estratégico ter isso mais personalizado para o seu cliente, né? E o segundo ponto, a partir do fator humano, para concluir, né, a pauta aqui, é que a gente ainda precisa do ser humano para ter a visão de onde quer chegar, né? Eu só escrever um prompt sem saber onde eu quero chegar, ele vai te trazer um lugar que você pode dar sorte de chegar no lugar certo ou chegar no lugar errado, né? Então, assim como um líder tem que ter uma visão muito clara de futuro, né, tem que estar antenado com as mudanças, cara, meu futuro em um ano é ali, eu vou saber priorizar as coisas, porque essas coisas vão me levar até lá. Meu time, eu consigo puxar o time, né, e ajudando o time a chegar naquele ponto da visão do futuro, né. A gente tem que ter essa clareza do que a gente quer pedir para a IA, né. A IA, ela vai, igual um colaborador, vai fazer o que a gente pede. Se a gente pedir uma coisa muito ampla, você vai ter que ter muito retrabalho para afinar. Se você tem uma coisa muito específica, né, exata, mensurável, fácil de gerenciar, ela vai te trazer coisas fáceis de você evoluir à medida que você está avançando, né. Então precisa do ser humano para ter a visão, né, ver como é que as pessoas vão aceitar aquela visão, comprar aquela ideia, né, senão a cultura vai comer a estratégia no café da manhã, né, como dizia Peter Drucker. Então tem que estar alinhado com a cultura. O fator humano é a cultura, cara. A cultura ainda manda, né? Então, as pessoas têm que aceitar, têm que ser integradas nisso. O RH tem que envolver todo mundo, né, e de uma maneira harmônica, para não chegar como uma bomba, mas para as pessoas verem que os líderes estão fazendo e que todo mundo quer fazer parte daquilo, né? E na parte do fechamento também, ainda o fator humano ainda é importante para você dar feedback para a IA, né? A gente fala que é importante liderar a IA para você. Então, eu quero dar um feedback, cara, ficou legal, está perto da minha visão. Eu fiz um prompt que seja de ChatGPT. Gostei, não gostei, dá esse feedback e ajusta isso daqui. Agora também depende do fator humano, né? A IA é uma ferramenta de aproximação. Então, ainda depende da pessoa que está inserindo o prompt e avaliando se o prompt ficou legal, cara, ficou do jeito que eu queria, eu consegui usar IA para fazer um negócio além daquilo que eu estava imaginando. Então eu estou pronto, cara, eu estou no nível de maturidade, né, de tecnologia altíssimo, porque eu estou conseguindo, né, assim como um adestrador de animais, por exemplo, eu estou dando comando e o animalzinho está fazendo exatamente aquilo que eu treinei ele para fazer, né? Então, essa parte do fator humano é tanto o começo, né, quanto o fim da jornada. Começa pela gente e lá na frente a gente tem que se autoavaliar se o que a gente está pedindo para a IA está voltando do jeito que a gente está planejando, né? Se não está, talvez está faltando um pouquinho de planejamento. Então a gente volta, a gente se prepara, daí conduz e lidera a IA de novo para onde a gente quer chegar, tá? A gente vai entrar nisso de novo, né? Eu sei que tem gente entrando, chegando aqui o tempo todo, que está transmitindo no YouTube também. O workshop da semana que vem, a gente vai fazer bastante disso, né? Ensinar a configurar o GPT, a falar, né, qual que é o processo de comunicação com o GPT. Depois, Pautum, como é que eu peço para criar scripts de vídeo para mim, mas só criar vídeos prontos para mim, usar IA para avatares, para escrever textos, né? Tudo tem os seus atalhos, seus ajustes. E na Slice também, para vocês aprenderem a usar a Slice e criar páginas para vocês terem uma amostragem, tá? A gente está trazendo isso em parceria com os nossos parceiros para dar essa experiência gratuita para todo mundo, tá? Então o QR Code está ali, quem quiser entra no meu LinkedIn, Renato Fontana Capalbo,
né? Daí é só, primeiro post tem lá o link, tudo para se inscrever. Logo vocês recebem os links de transmissão e de acesso. Tá? Então, acho que, de novo, avançando, para que lado que está o passador de slides aqui? Aí, boa, obrigado. Quem puder, né, dar uma força para a gente aqui, antes da gente entrar na parte de perguntas, né? Seguir o nosso canal no YouTube também, né? É youtube.com/Paultoon Studio, com S mudo, né, igual em inglês, Paultoon Studio BR de Brasil. A gente criou essa página só para ter conteúdos em português, né? Então tudo que a Paultoon produz lá fora a gente traduz e a gente cria coisas e webinars também só de língua portuguesa, né? Para quem é da língua portuguesa poder ter acesso aos conteúdos também, tá? Também quem seguir meu perfil tem uma newsletter que eu escrevo todo mês lá sobre comunicação e treinamento, sobre tendências. Esse aqui de novo é só lembrando aqui o webinar o workshop que a gente vai fazer semana que vem. Então acho que o QR Code está um pouquinho maior. E deixa eu ver se vai chegar para o último slide aqui. A gente vai abrir para perguntas, mas de novo agradecer o time aqui da LG, Marcésio, Fernanda, Flaviane, obrigado, cara, um puta de um esforço fazer esse stand aqui acontecer, né? Correria, quem conhece eventos sabe como é que é. O time do Ícaro também, obrigado pelo convite e boa sorte para todo o time da LG. Se a gente abrir para perguntas, eu tô à disposição aqui. É que eu sempre faço perguntas, aí eu fico um pouco constrangida. Tá sem o fone. Eu queria entender um pouquinho como que as pessoas de RH, que elas ainda estão um pouco por fora, assim, né? Putz, de como que eu começo a entrar nesse mundo da inteligência artificial, como é que eu começo a entender isso? Porque tem muita coisa que está no nosso dia a dia, né? E a gente acaba não percebendo. Mas como é que a gente consegue? Porque, assim, na comunicação, a gente tem pessoas de comunicação que entendem já algumas evoluções, mas tem pessoas de RH e que ainda... Putz, mas como é que eu entro nisso? Como é que eu faço para entender? Então, como é que a gente consegue ter cada vez mais um perfil generalista voltado para a inteligência artificial, sem pensar que eu sou de RH, eu não tenho nada a ver com isso, né? Como é que a gente consegue quebrar esses paradigmas? Tamara, né? Obrigado, Tamara, pela pergunta. Uma excelente pergunta, Tamara. O principal, vou fazer de novo a analogia, né, de trazer um estagiário, um colaborador novo, né, para dentro do time. Começar pelo básico, né? O básico... Primeiro é comunicação, né? Comunicação entre pessoas, tá? Entre humanos, né? A gente já tem internamente na empresa desenvolvido um programa de comunicação assertiva, comunicação não violenta, feedback, etc. Porque as boas práticas da comunicação a gente leva para dentro do ChatGPT, que para mim é nível 1, tá? Para mim, então, assim, nível 0, né? O que é higiênico? É a comunicação entre pessoas, né? Já tem uma cultura de me comunicar com as pessoas, porque tudo que eu faço na minha cultura, exemplo, eu uso o ChatGPT para mim quando eu estou num momento de execução, né? Ou de ter ideias para me preparar para uma reunião com o meu time. Então, se eu não tenho essa cultura, eu vou ter uma reunião com o meu time, eu não consigo pensar de usar o ChatGPT para me ajudar a trazer pautas interessantes, se for brainstorming ou se for conclusivas de um relatório, por exemplo, para falar com o time, né? Então, se eu tenho essa cultura, a gente tem um direcionamento mais claro de como que o chat, no caso, como nível 1, né, de ferramenta, me ajuda, né? Entrando no nível 1, então daí eu pego o ChatGPT, tá? Ele é gratuito, né? Não tem limite de coisa que você pode perguntar para ele, né? Quem participar do curso depois, tomara que você participe desse, pode ver no detalhe, mas a parte de configurar o chat, quanto mais você explicar o contexto para ele, né? Eu sou o Renato, sou o diretor de uma empresa no Brasil, que é uma empresa britânica, meu perfil é RH, a gente faz isso, cara, tudo assim, cara, como se você escrever uma história da sua vida, tá? Melhor vai ser o que ele vai te trazer. Porque ele vai sempre aproximar as palavras, vai dar peso para aquilo que tem a ver com você. Se você não colocar isso nas configurações do seu chat, ele não vai saber melhorar as palavras que ele vai trazer de volta para você. Então, a parte daí de comunicação com o chat começa em acertar a configuração, né? Não é difícil, tá? Mas você tem que pensar, vou escrever uma cover letter de mim mesmo, né? Como é que eu vou escrever, né? Então, é o que você tem que colocar lá para o chat saber de você, o que você está buscando naquele momento. E depois os prompts vão te ajudar a dar a direção do chat. O chat já sabe que o Renato é diretor de uma empresa XPTO, etc. Eu falo assim, vou fazer uma reunião com o meu time de tantas pessoas, são pessoas júnior nesse tema. Como que eu posso transformar essa pauta, eu coloco a pauta, em uma coisa que as pessoas consigam entender, né?
Daí a gente vai dar algumas táticas também, né? Como que eu de ter ideias, de pensamento, de aprender, de concluir, etc. Mas, então você pode fazer prompts direcionados para, por exemplo, como que eu ensino IA para uma criança de 10 anos, né? Essa é clichê, todo mundo fala, né? E daí IA vai trazer isso para você baseado, eu sei que a Tamara é a profissional de RH, ela está treinando o time dela, blá, blá, blá. Então ele vai facilitar essa comunicação. Da mesma maneira como se você fosse perguntar isso para um guru, né? Ou um consultor externo que falaria isso para você, você vai perguntar para o chat. Tá? Então essa analogia de começar pelo higiênico da comunicação humana, né? É porque a gente vai replicar a mesma forma de se comunicar com a mesma cultura, os rituais de comunicação. Eu estou perguntando porque eu quero ter ideias para eu aterrissar numa ideia que eu vou levar para o time. Eu vou dar um feedback difícil para alguém. Cara, chat, me prepare, né? Simule, pode pedir ele simular com você. Que pergunta se você fosse essa pessoa que eu vou desligar, faria para mim? Então, cara, só que faz isso com tempo, tá? Pelo menos uma semana antes para você ir atrás dos insumos, né? Para poder conduzir aquilo e mentalmente estar preparado para uma conversa difícil. Então, o chat ele pode tanto te ajudar a criar, como eu uso muito, tá? Para me preparar. Né? Ou escrever artigos, né? Eu falo assim, às vezes eu quero que esse artigo eu falar com um público que é um público mais informal, né? Eu pego ali um líder de um podcast que eu gosto, assim, cara, como é que você escreveria essas perguntas para esse convidado se você fosse o Joe Rogan, né? Que é o cara do podcast que eu estou mencionando aqui no caso. Aí ele faz que é uma maneira muito mais informal de falar das coisas. Não, eu quero uma coisa mais tática, né, de liderança. Como é que o Ken Blanchard faria essas perguntas para a pessoa XPTO? Então o chat vai lá e vai tentar acessar a internet. De tudo que ele deu do Ken Blanchard, esses são os termos que ele mais usa, esses são os tópicos. Ele vai então te ajudar a se preparar para falar com a pessoa, com aquele intuito que você quer, do jeito que você gostaria, né? Às vezes eu sou uma pessoa mais direta, né? Não diz que meu perfil é D. Eu vou falar com uma pessoa que é S, que é o oposto do meu, uma pessoa que gosta de uma conversa mais calma, mais estabilidade, né? Mais detalhes. Eu vou lá pro chat, o que não pode falar para uma pessoa que tem um perfil, ele vai lá e ele me dá alguns insumos. Putz, verdade, eu ia passar reto disso daqui, coloco no meu checklist, né? Então essa parte, o chat, a internet já alimentou ele com tanta coisa de perfil comportamental, de RH, que ele sabe acessar, né? Se você der, inclusive, que ferramenta, ele vai poder acessar ferramentas, né? Baseado até no review da pessoa que usou aquela ferramenta e deu uma boa avaliação para ele, você poder ter, eu uso LG. Como é que os usuários da LG usam bem para criar conteúdo? Ele vai saber te dar uma direção melhor do que se você não falar aquele LMS que você usa. Tá? Então, acho que essa, generalizando, né, como se perguntou, um RH mais generalista, é ter esses touch points da área, né, do departamento em si, e você saber se comunicar com o chat no primeiro nível, para falar com cada gestor, dar o exemplo para ele, etc. Né? Aí, num segundo nível, que sai do generalismo, entra na parte técnica, né? Eu sou de treinamento, eu deveria aprender Powtoon, deveria aprender Slice, deveria aprender me fugiu um outro nome também de uma que é super forte em criar conteúdos e tal. Então eu deveria ir atrás disso, né? Me atualizar e pelo menos ter o básico, como é que eu uso, testar, difícil, fácil, até é suficiente. Se algum dia surgir necessidade, você está pronto para liderar alguém a começar a usar essas ferramentas. Mais alguma pergunta? Tudo bem? Bom dia. Eu gosto bastante... Ele está tirando ali. Eu gosto bastante de utilizar a IA em todos os meus trabalhos. Eu acho que ajuda, né? Como você falou, é como se eu fosse perguntar ali para um consultor. Então, eu tenho alguém que tenho algo que vai me apoiar, né, nesses entendimentos. Mas eu percebo ainda em alguns RHs uma postura um pouco velada, no sentido, você vai usar IA, você está roubando, como se fosse assim. Não tenho essa percepção pessoal, mas eu percebo esse olhar de outras pessoas e eu quero entender de você, né, como é que a gente se posiciona em relação a isso, como você, enquanto empresa e pessoa que está aplicando esse conteúdo, se posiciona ou nos aconselha em relação a isso. Legal. Obrigado. Seu nome? Meu nome é Silvana. Obrigado, Silvana, pela pergunta. É uma ótima pergunta também. O RH ele tem um lado que é conectado com a parte legal também, né? Eu falo isso porque tanto de colaboradores, né, desligamento, até do outro lado da parte de proteção de dados, né? Então, eu acho que a maior preocupação do lado positivo, porque é uma coisa nova, né, para todo mundo. Então, as empresas estão preocupadas em ter tudo dentro da LGPD, né? Então, acho que e vem uma coisa muito vou dar um exemplo também para facilitar, tá? Quando você começa a conhecer a ferramenta, você fala, cara, eu preciso dessa ferramenta, as empresas que usam IA estão dispostas a abrir como que essa ferramenta se integra com a sua ou não, tá? De um lado,
Algumas empresas estão preferindo não fazer integrações para não correr o risco, né, de uma chavinha entrar, por mais que você consiga limitar a permissão de que informações podem entrar e sair de um sistema para o outro, tá? Mas de um aspecto geral, tem, no caso da Powtoon, clientes que têm esse dilema do LGPD não está bem estabelecido, ou na Europa ele é muito mais sofisticado que aqui, do que dos Estados Unidos também. Então, cara, globalmente, como a gente resolve esse problema? Cara, não integra, você tem as ferramentas, na Powtoon você pode copiar um código de incorporação, por exemplo, do vídeo e jogar no seu LMS, daí ele não precisa conectar, né? Tem clientes nossos que usam SAP, etc. Cara, é uma coisa, né, assim, astronômica você fazer as integrações, dá trabalho e dor de cabeça para todo mundo, então é mais fácil fazer isso. Do outro lado, né, eu vou dar um exemplo, a Powtoon e a Slice são integradas com a OpenAI, né? A Slice é integrada com o Claude, é integrada com o Gemini, com todos, né? Você pode escolher qual que você quer usar para criar um chatbot do seu curso, por exemplo. Como que ela faz? A API dela, né, e essas empresas de IA, como o ChatGPT, o OpenAI, etc., elas já estão permitindo que você crie uma API que só use o algoritmo, né? Então, a informação, então o que você faz? Você pluga dentro da sua plataforma, então dentro do Slice tem lá um módulozinho que é desses chats, né? O cliente ele vai escrever um texto dentro do Slice. Então, esse algoritmo aqui, ele vai considerar essas palavras sem contexto nenhum. Só o Slice sabe o contexto. Então, a informação entre o cliente e o que precisa gerar de algoritmo não sai depois, não tem uma porta de saída dessas informações. Então, tudo que você está fazendo fica dentro do Slice, que é muito mais controlado para empresas que falam assim, eu sou uma farmacêutica, como é que eu garanto que eu vou fazer uma pergunta que eu preciso de ajuda do chat, só que hoje é uma pergunta estratégica, e essa pergunta não vai vazar e o chat vai começar a soltar isso para pessoas que fizeram a mesma pergunta do que eu, né? Então, do outro lado, as plataformas como a Slice, etc., estão tendo esse cuidado de fazer boas APIs que não permitem portas de saída. Só permite porta de entrada para o algoritmo vir, rodar, né, e me entregar devolutiva, tá? Depois os dados que ele joga para lá não são dados do cliente, são dados da própria plataforma. Quantas vezes eu rodei, que horário que foi, etc. Então você não consegue saber exatamente se saísse alguma coisa, inclusive, que eu não acho que é possível, ainda seria irrelevante porque não tem contexto nenhum. A própria OpenAI, por exemplo, não considera muita coisa para não saber se é fake news, né? Então ela acaba abafando esse tipo de informação que pode vir de um lugar sem relevância, sem origem declarada em si. É uma maneira trazer isso para a conversa com o TI, trazer isso para a conversa com a diretoria, né? Para você poder vender bem a plataforma, que a plataforma está pronta, é a mais preparada para atender aquela demanda que você está trazendo, né? O risco-retorno em trazer uma plataforma que está estruturada, né? O risco é baixo e o upside de você trazer ela para dentro é alto, mostrando quanto você pode ganhar de produtividade e trazer uma plataforma para dentro do ambiente de trabalho. Tá? E o outro estilo também é, por exemplo, se você já tem LG, tem a Ligia, né? Já produziu a Ligia, cara, usa a Ligia, usa a Ligia, né, cara, já está garantido dentro dos termos de contrato e TI junto da sua empresa com a LG também. Mais alguma pergunta? Não? Então, acho que a gente vai encerrar, né? Quem quiser, eu vou ficar por aqui também mais uns 10 minutos, pode me chamar aqui de canto, a gente conversa. Tá? Marcésio, obrigado mais uma vez aqui pelo convite.